Você sabia que é possível revestir um metal aplicando sobre ele uma camada de outro metal? Esse processo de revestimento é chamado de galvanização e é sobre ele que vamos falar neste vídeo. Existem dois tipos de galvanização: a galvanização a quente e a galvanização eletrolítica. Na galvanização a quente, a peça metálica é imersa no metal fundido que irá revesti-la. Já na galvanização eletrolítica, a deposição do metal de revestimento é realizada devido à corrente elétrica. Como cada metal tem características diferentes, a escolha do metal de revestimento é feita de acordo com suas propriedades, como resistência à oxidação, condutibilidade térmica e elétrica, resistência a altas temperaturas, beleza, custo, entre outras propriedades. Nesse experimento, vamos realizar uma galvanização eletrolítica, promovendo a deposição de cobre sobre uma moeda sem valor, ou seja, vamos realizar uma cobreação. Para realizar este experimento, vamos precisar dos seguintes materiais: uma placa ou fio de cobre, uma moeda sem valor, um becker de 50 ml, palha de aço, uma fonte de corrente contínua, que pode ser um carregador de celular adaptado, bateria de 9 volts com fios ou um conjunto de 4 pilhas comuns, 40 ml de solução de sulfato de cobre 2 de concentração 0,5 mol por litro, banho desengraxante de água e detergente, papel toalha, pinça, avental e óculos de segurança que devem ser colocados antes de começarmos o experimento. Primeiro, limpamos bem a moeda e a placa de cobre com a palha de aço para remover as camadas de óxidos que se formam na superfície dos metais devido ao contato com o ar e a água. Limpamos até verificar o aparecimento do brilho característico do metal. Em seguida, damos um banho desengraxante de água e detergente na moeda. A enxaguamos com água destilada e secamos com papel toalha. Dessa forma, temos uma superfície de contato limpa e pronta para a deposição do metal. O carregador adaptado ou outra fonte de corrente contínua deve ser ligado da seguinte forma: o polo positivo, que geralmente é o fio vermelho, conecta-se com a placa de cobre. Já o polo negativo, que é o fio preto, conecta-se com a moeda. Feito isso, transferimos cerca de 40 ml da solução de sulfato de cobre 2 para o becker. Inserimos a placa e a moeda na solução, tomando cuidado de mantê-las separadas entre si. Agora que toda a aparelhagem foi montada, nós podemos observar o sistema por 2 minutos, mas sem ligar o carregador. Após os 2 minutos, verificamos que não ocorreu nenhuma mudança na moeda, na placa de cobre ou na solução, indicando que a reação não é espontânea e, por isso, precisa do fornecimento de corrente elétrica para que ocorra. Sendo assim, vamos ligar o carregador à tomada por 2 minutos e depois ver o que acontece. Assim que colocamos o sistema para funcionar, podem se formar pequenas bolhas ao redor dos eletrodos, indicando a liberação de um gás. Além disso,
podemos notar os primeiros sinais da deposição de cobre na moeda. Depois de 2 minutos, podemos desligar o carregador e retirar a moeda e a placa de cobre da solução. Podemos verificar que a moeda sofreu uma mudança de cor, passando a apresentar uma camada alaranjada. Isso indica que a cobreação de fato ocorreu. Já na placa de cobre, é mais difícil de se observar alguma mudança. Podemos apenas observar uma mudança de cor e textura na placa. Isso indica que ocorreu uma corrosão na placa de cobre. Como será que podemos explicar os resultados obtidos? Vamos começar entendendo o que ocorreu em cada um dos eletrodos. No polo positivo, que é o fio vermelho do carregador, conectamos a placa de cobre. Numa eletrólise, o polo positivo corresponde ao anodo e é nele que ocorre a oxidação, fornecendo elétrons para o sistema. O cobre da placa sofre oxidação e forma íons cobre 2+, que passam para a solução, liberando 2 elétrons que passam pelo circuito elétrico. Já na outra extremidade temos o polo negativo, que é o fio preto do carregador, conectado com a moeda. Numa eletrólise, o polo negativo corresponde ao cátodo. Ele atrai os íons positivos e é sobre sua superfície que as espécies químicas são reduzidas, ou seja, elas recebem elétrons. Os íons cobre 2+ da solução receberam 2 elétrons e foram reduzidos a cobre metálico, que se depositou na superfície da moeda. É importante destacar que o íon de cobre 2+, gerado na oxidação da placa de cobre, não é necessariamente o mesmo que sofrerá redução e será depositado na moeda. Além disso, como a quantidade de cobre que passa para a solução pelo processo de oxidação é praticamente a mesma quantidade de cobre que se deposita na moeda, a concentração da solução se mantém constante. E como podemos explicar as pequenas bolhas que podem aparecer próximas aos eletrodos? Às vezes, podemos observar a formação de bolhas nos eletrodos devido à eletrólise da própria água, que é o solvente na solução de sulfato de cobre. Neste caso, as bolhas observadas no eletrodo negativo se devem à formação de gás hidrogênio. E no polo positivo pode-se formar gás oxigênio. Esse processo de cobreação também é utilizado na purificação eletrolítica do cobre, onde a partir de uma barra de cobre impura pode-se obter cobre com até 99% de pureza. Neste processo, o cátodo, eletrodo onde o cobre vai se depositar, é uma placa de cobre de alta pureza, enquanto que o ânodo, eletrodo que sofre oxidação, é uma placa de cobre metalúrgico contendo impurezas. Esses eletrodos são mergulhados numa solução de sulfato de cobre e uma diferença de potencial é aplicada. O eletrodo positivo, feito de cobre impuro, sofre oxidação, liberando cátions cobre 2+ para a solução. No eletrodo negativo, feito de cobre puro, os íons de cobre 2+ são reduzidos, ou seja, recebem elétrons e depositam-se sobre a placa. Enquanto isso, sob a barra de cobre impuro, forma-se uma lama anódica contendo as impurezas que, dependendo do caso, podem ser reaproveitadas. Nesse experimento, você verificou como ocorre uma cobreação, que é um processo de galvanização, e como o cobre pode ser purificado eletroliticamente. Esperamos que esse vídeo tenha contribuído para os seus conhecimentos de química e suas aplicações.